Abra a palavra de Deus comigo, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Quero estar ministrando aqui sobre duas palavras: tempo e propósito. Curva sua fronte. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade ao qual o Senhor nos concede, onde temos o privilégio de estarmos na Tua casa, estarmos aqui reunidos como igreja. E nós estamos com os nossos corações rasgados diante de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Espírito Santo. Nós queremos ouvir aquilo que está no coração do Pai. Por isso, neste momento, ó Deus, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha aparecer. Que o Senhor possa colocar no meu coração as palavras, ó Deus, que os Teus filhos precisam ouvir. Porque a Tua palavra ela é perfeita. A Tua palavra ela se renova a cada manhã. A Tua palavra ela traz cura, transformação e prosperidade. Fique à vontade no nosso meio, ó Espírito Santo. Tu és a pessoa principal aqui. Eu dou ao nome de Jesus Cristo a honra, a glória e o louvor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda irá fazer no decorrer desta manhã, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esta é uma palavra muito especial e eu creio que é uma palavra que irá trazer algo de Deus sobre as nossas vidas. Deus, nesse capítulo de número 1, versículo de número 14, Deus está estabelecendo aqui a criação. Ele está falando: eu coloquei os astros no céu para demarcação das épocas, datas, dias, anos e estações. Antes que qualquer homem pudesse criar o calendário, antes que qualquer homem pudesse estudar o movimento dos planetas, a Bíblia já dizia que a Terra, ela era sim criação de Deus, que a Terra, ela iria dar uma volta em torno de si mesma. Quando você vê que o sol, ele nasce pela manhã, e outra vez ele nasce no leste pela manhã, e no dia seguinte, 24 horas depois, ele nasce de novo naquela mesma posição. Deus está dizendo para mim e para você: quando a terra dá uma volta em torno de si, quando você vê o sol sair no outro dia, quando o sol nascer em um novo dia se marcou. Houve uma divisão. Antes que qualquer homem, antes que qualquer pessoa colocasse um calendário de 365 dias, Deus disse: cada vez que a terra der a volta em torno do sol, e quando ela completar um ciclo de um ano, Deus já teria estabelecido isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela jamais irá falhar. A Bíblia diz que céus e terra irão passar, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. A palavra de Deus, ela é imutável. E eu tenho certeza que aquilo que Deus determinou ao meu respeito, Ele irá se cumprir. Tudo aquilo que Deus declarou concernente à minha história, irá se cumprir. Basta que eu venha estar alinhado à sua palavra. Basta que eu venha entender que Deus, Ele é poderoso para fazer. Antes que qualquer pessoa pudesse fazer estudos sobre a natureza, a ciência,
sobre a astronomia, sobre a climatologia, Deus disse assim: durante o ano, a posição da Terra em relação ao Sol não será sempre igual. Em um movimento, ela estará mais próxima, inclinada ao Sol, será verão. Em outro momento, ela estará um tanto mais afastada, inclinada dele, será inverno. O que Deus está falando aqui? Que Ele foi quem criou as estações, Ele quem criou os dias e o ano. Agora tem algo nesse texto que me chama a atenção, e eu quero que você fique atento a isso, preste atenção na palavra separação. Porque quando nós acabamos de ler aquele texto, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para noites. A palavra separação, no hebraico, ela quer dizer dividir, cortar, fazer distinção, diferença. Sabe o que Deus está ministrando no meu e no seu coração nesta manhã? Ele está dizendo nesse texto: um dia é um dia, outro dia é outro dia. Eu não posso trazer o dia de ontem para hoje. Eu não posso trazer o ano de 2018 para o dia de hoje. E se nós olharmos no Salmo de número 90, versos de número 12, a palavra de Deus nos ensina algo que é muito importante, e nós temos que levar isso para a nossa vida. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que a gente viva com sabedoria. Olha como é o princípio divino. Deus está dizendo assim: quando o dia terminar, você tem que deixar lá a ira, o rancor, a mágoa. Você não pode deixar que esse sentimento venha te acompanhar no próximo dia. Você tem que deixar isso para trás, porque muitas vezes nós nos despertamos em um novo dia com sentimentos do dia que passou, e são sentimentos que nos impedem de viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. São sentimentos que estão cravados no nosso coração, e eles estão nos impedindo de fluirmos naquilo que Deus determinou ao nosso respeito. E eu tenho que entender que a cada manhã Deus me dá uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade não é de viver do passado. Essa nova oportunidade não é para viver do dia de ontem. É uma nova oportunidade. Pastor Fabrício, eu errei, ficou no dia de ontem. É uma nova oportunidade. Pastor Fabrício, eu passei por uma experiência ruim. É uma nova oportunidade. Isso fica para trás. Pastor Fabrício, eu fui afrontado. Uma nova oportunidade. Porque tudo aquilo que acontece conosco, muitas vezes nós queremos resolver no nosso entendimento, com a nossa força. E Deus diz: ei, eu tenho algo novo. Só que nós deixamos o novo e ficamos no velho. Só que quando eu acordo pela manhã e digo: Senhor, obrigado por esse dia, que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa ir à minha frente, que o Senhor possa trazer sobre a minha vida a tua vontade. Gênesis capítulo 28, versículo 20,
Jacó, ele faz um voto com Deus: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada, se o Senhor me der roupa para vestir, se o Senhor me der alimento, se em tudo o Senhor fazer, se em tudo o Senhor estiver comigo, eu prometo que eu vou honrar o teu nome, e em tudo eu te darei o dízimo. O que ele está dizendo? Senhor, a minha história está nas tuas mãos. Em outras palavras, Jacó está dizendo: tudo aquilo que vem sobre a minha vida é o Senhor que está fazendo. Tudo aquilo que eu vou viver nesta caminhada, eu sei que é a sua mão, Senhor. Só que muitas vezes vem um sentimento no nosso coração e nós achamos que somos nós que estamos fazendo. Muitas vezes vem um sentimento no nosso coração e nós achamos que tudo que está acontecendo é porque eu sou bom. Fui eu que planejei. Fui eu que estudei. Fui eu que me atualizei. E esquecemos que sem a presença do Senhor, nós não somos nada. Sem a presença dEle, a minha vida vai acabar num caminho de frustração. Irá acabar num caminho de derrotas. Só que Salmos de número 37, versos 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esse foi o objetivo de Jacó. Esse foi o segredo da vida de Jacó. Porque se nós olharmos a palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Uau, incrível. Mas calma aí, não acaba aqui. Porque quando você lê o versículo de número 11, você diz: uau, então eu estou bem. Então a minha vida será uma vida incrível, será uma vida extraordinária. Só que eu tenho que fazer a minha parte. E o versículo de número 12 e 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha o versículo de número 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não há resposta dos céus sem entrega. Não há respostas de Deus sem o clamor. Não há respostas do céu sem eu me render a Ele. Porque eu sei que foi Deus quem me escolheu, e é Ele quem tem uma história sobrenatural. Aí que está o segredo, querido, dos nossos dias, de nós estarmos todos os dias com os nossos joelhos dobrados diante dEle. O segredo de todos os dias nós declararmos que somos dependentes dEle. Muitas vezes nos frustramos, muitas vezes somos derrotados, muitas vezes não dá certo, muitas vezes parece que todo mundo esqueceu de mim. Parece que há um silêncio no céu. Mas há esse silêncio porque nós paramos de clamar. Há esse silêncio porque nós paramos de nos alinharmos com a palavra de Deus. Se você for estudar a palavra de Deus, você não vai ver, você não vai encontrar
Todo homem, toda mulher que se refugiou nele, todo homem, toda mulher que depositou nele a sua fé, todo homem, toda mulher que confiou a Deus a sua história, eles tiveram uma vida incrível nessa terra, porque entenderam o segredo da sua vida, entenderam o propósito de Deus a seu respeito. Clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então eu tenho o privilégio, então eu tenho a atenção de um Deus que criou todas as coisas. Eu tenho a atenção do Criador dos céus e da terra. Eu tenho a atenção de um único Deus vivo que venceu a morte. Eu tenho a atenção daquele, querido, que a medicina não pode ir contra a sua palavra. O homem não pode ir contra a sua palavra, porque quando ele determina, ninguém pode impedir. E eu creio que nesta manhã há palavras que estão sendo, querido, declaradas ao seu respeito. Há palavras que estão vindo do trono do Pai ao seu respeito. E essa palavra não vem para trazer sobre a sua vida doença. Essa palavra não vem para trazer sobre a sua vida, querido, falência. Essa palavra não vem para trazer sobre a sua vida vergonha. Mas essa palavra vem para trazer sobre a sua vida paz, cura e prosperidade, porque Ele é Deus. Esse é o Deus que nós clamamos, esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes queremos duvidar. Muitas vezes queremos parar. Porque achamos que Deus não vai fazer. Achamos que Deus se esqueceu de nós. Achamos que por causa dos nossos erros e fraquezas, Deus não vai nos dar uma nova chance. Isso é mentira de Satanás. Deus, a cada dia, Ele traz sobre você algo novo, algo especial. Provérbios, de número 16, versículo de número 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós temos tantos planos. Eu faço planos com a minha esposa, com a minha filha. Estamos fazendo agora um projeto de vida. Eu sento com a minha esposa, nós oramos com a Beatriz. E nós falamos. E aí, o que você acha? Perguntamos para a Beatriz: e aí, filha, o que você quer para a sua história? Por quê, querido? O homem pode sim fazer planos. A Bíblia não está dizendo que o homem não pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Acabamos de ler assim: eu é quem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Só que aquilo que está no coração de Deus, nós só vamos descobrir quando nós clamamos a Ele, quando nós andamos alinhados com Sua palavra. Quando eu estou afastado da Sua palavra, não há resposta de Deus. Quando eu não estou andando segundo a palavra do Senhor, não há resposta dos céus. Quando eu estou vivendo segundo o mundo vive, não há resposta dos céus. Quando eu vivo para fazer os desejos da minha carne, não há resposta dos céus. Mas quando, querido, eu nego a minha vontade, a minha carne, os meus desejos, eu sei que haverá resposta dos céus ao meu respeito. Se estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor está conosco. Não duvide daquilo que Deus tem determinado ao seu respeito. Não seja Zacarias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1,
versículo de número 11, fala ali um pouco sobre a história de Zacarias. O homem já avançado de idade, junto com a esposa. O anjo aparece a ele e diz: Zacarias, a tua vontade foi feita. Sua esposa dará luz a um filho. E o que ele fala? Senhor, eu já sou avançado de idade. Ou incredulidade. Foi um anjo, gente. O anjo apareceu a ele. Não foi o homem. No momento que ele está orando ao Senhor, muitos dizem que o anjo Gabriel naquele momento desce e diz: Zacarias, ela vai ter um varão. Aí Zacarias, ele olha para a sua estrutura, ele olha para a situação dele e diz: Senhor, olha para mim, velhinho, de idade já, o senhor acha? Porque quando Deus fala conosco, muitas vezes nós queremos olhar para a nossa realidade e queremos alinhar as promessas de Deus à nossa realidade. Hein, pastor Moisés? E achamos, não, comigo nunca dei certo na vida. Todo mundo falou que tudo iria dar errado na minha história, e o Senhor disse que vai fazer. Por isso que muitas vezes perdemos. Por isso que muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem, porque você está com seus olhos focados na sua realidade. E Deus, quando quer fazer algo na sua vida, Ele não olha para a sua realidade, porque Ele é Deus. Ele não precisa da tua ajudinha, Ele não precisa de você, Ele só precisa que você se renda à sua fé. Ele só precisa que você se alinhe. Ele só precisa que você: Senhor, eis-me aqui, eu vou viver. Se o Senhor falou, eu vou viver isso. Se o Senhor falou, eu sei que vai se cumprir. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam-se a cada manhã. Por quê? Grande é a fidelidade do Senhor. Se você tiver a coragem de deixar o dia mal morrer, se você tiver a disposição de deixar esse novo dia brotar na sua vida, na sua história, Deus está falando: eu posso trazer vida hoje sobre você. Eu posso trazer coisas novas sobre a sua vida. Lembra o que eu falei no começo? Cessou um dia. A palavra separação está falando que Deus está cortando um dia do outro. O Senhor, a cada manhã, Ele não quer que nós venhamos olhar para trás, mas olhar para o novo. A cada manhã Ele vai nos ensinando como nós devemos viver. O que o texto está nos falando? Não vai somente mudar o calendário, mas vai mudar o ano. 2019 fica em 2019. Está tendo um corte, uma separação a um novo ano, o ano de 2020. Só que nós queremos carregar o ano que se passou nas nossas costas. O ano passado não deu certo, agora não vai dar certo. O ano passado eu tentei e me frustrei, agora eu não vou tentar porque eu vou me frustrar de novo. Não. Uma nova oportunidade, um novo dia. Eu estava conversando ontem com um pastor amigo dos Estados Unidos pelo FaceTime. E nos Estados Unidos o número 2020, os oftalmos, eles usam
quando eles querem usar uma expressão que a pessoa tem a visão perfeita, eles usam essa numeração, 20/20. 20/20 nos Estados Unidos significa visão perfeita. E esse é o ano que você vai viver, o ano da visão perfeita. Os seus olhos não vão estar direcionados à dificuldade, às frustrações do passado. Os seus olhos vão estar direcionados para o teu Deus. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Ele escreveu a minha história. Eu vou viver no ano de 2020 uma virada incrível, e nada vai impedir o agir de Deus na minha história. Se você crê, aplauda o nome do Senhor, querido. Eu sei que na virada do ano, 31 de dezembro de 2019, eu sei aonde eu vou estar. Eu vou estar aqui com a minha esposa, eu vou estar aqui com a minha filha, na virada, mais de Cristo. E no momento de 1 minuto, nós vamos estar aqui com nossos joelhos dobrados, falando que o meu ano de 2020 está nas mãos do Senhor. No espaço de 1 minuto, nós vamos sair do ano de 2019. O texto está falando de separação, cortar, diferenciar o ano de 2019 para o ano de 2020. Uma nova década, um novo tempo, uma nova história, um novo ciclo está se abrindo sobre a minha história e sobre a sua história. A segunda palavra que eu mencionei no título dessa mensagem é a palavra propósito. A gente precisa entender o propósito desse tempo. Qual é o meu propósito neste tempo? Deus está dando para nós uma nova década. Ele está dando um novo período. A questão é: qual é o meu propósito? Toda promessa feita a Abraão inclui a minha e a sua vida. Eu sou crente em Jesus Cristo, mas eu sou abençoado como Abraão. Não há mais sobre a minha vida maldição familiar. Não há mais passado que me condena. Você entrou em uma outra linha de herança. Você entrou em outra genealogia. Eu não sou mais o filho do Zé. Eu não sou mais o filho da Maria, do Antônio, não. Espiritualmente você é filho de Abraão por meio da fé e herdeiro conforme as promessas. Tudo aquilo que Abraão alcançou está sobre a minha história. Hebreus capítulo 6, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus empenhou a sua honra, o seu nome em uma promessa. Quando Deus, Ele promete, Ele é poderoso para sustentar a promessa. Eu posso chegar para minha filha Beatriz hoje e falar: filha, amanhã o pai vai te levar ao parque. Mas aí nós acordamos e está aquela tempestade, está aquele temporal. A minha promessa, por causa da minha limitação, está sujeita às condições. Mas o que Deus prometeu, Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir. O que eu preciso, pastor Fabrício? Você precisa ter paciência, perseverança, disposição,
esperança para aguardar as promessas de Deus, andar pela fé, assumir que chegou mesmo antes de acontecer. Andar pela fé é tomar posse do que está por vir antes de vir. Andar pela fé é ver antes que venha a existir. Só que muitas vezes a gente quer ver, e quando a gente vê, a gente até sapateia. Uau, Deus falou, se cumpriu, aleluia. Eu sei que a minha vida, eu sei que a minha história será uma história incrível, porque eu não estou andando segundo a minha vontade e o meu querer. O meu lar será um lar próspero e bem sucedido, porque o meu lar está a cada dia diante de Deus, na presença do Senhor. Eu e a minha família, nós não estamos vivendo segundo aquilo que queremos ou entendemos. Nós temos buscado a cada manhã a direção dos céus. Nós temos buscado a cada manhã as promessas do Senhor. Nós temos buscado a cada dia aquilo que Deus tem a nosso respeito. Se eu cheguei até aqui, eu não cheguei segundo a minha força. Se eu cheguei até aqui, eu não cheguei segundo o meu entendimento. Eu estou nos braços do Pai. É Ele quem está me carregando, é Ele quem está me guiando, é Ele quem está me levando, é Ele quem vai me levar a viver a sua vontade e as suas promessas. Pastor Fabrício, eu quero viver essa virada. Você vai viver, querido. Tira os olhos da sua realidade, tira os olhos do dia de ontem, tira os olhos das experiências ruins do passado. Se Abraão hoje é o pai da fé, porque ele acreditou. A palavra de Deus nos diz no versículo 14 e 15 de Hebreus, do capítulo 6, o Senhor falando: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abrão era o seu nome. Depois, Deus mudou o seu nome para Abraão. Abraão quer dizer pai exaltado. E Deus falou: eu preciso mudar esse nome, não combina. Pai exaltado. E o cara não tem um filho. Não, calma aí, vamos ajustar isso. Aí Deus fala: você não vai mais se chamar Abrão, e sim Abraão, pai de multidões. Piorou. Só que quem é que está falando? Criador dos céus e da terra. Quem é que está falando? É aquele que está com seus ouvidos inclinados ao seu clamor. Quem é que está falando? É aquele que está com as mãos estendidas sobre a sua vida. Quem é que está falando? Foi aquele que escreveu a sua história. Só que eu entendo que eu recebo a promessa antes dela chegar pela fé. Eu agarro antes de existir. Eu não preciso ver. Eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que aquele que prometeu, os céus e terra irão passar, mas a palavra dele não, ela vai se cumprir. Esse é o poder de acreditar na palavra de Deus. Uma palavra, quando recebida, muda toda a história. Só que muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes viemos à igreja, saímos da mesma maneira. Sabe por quê? Não acreditamos na palavra que está sendo liberada desse púlpito. Vivemos uma religiosidade. Eu vou para a igreja para me sentir bem. Eu vou para a igreja, talvez Deus tenha uma bençãozinha para mim lá, né? Não, eu vou para a igreja para ver se as coisas melhoram.
Só que a cada encontro, a cada culto, Deus coloca um homem aqui, um profeta nesse púlpito, e nós não tomamos posse da palavra que aqui é declarada, da palavra que aqui é liberada. A cada culto Deus te dá a oportunidade de você viver uma virada na sua história. Por isso que eu não posso vir para o culto, querido, me assentar nesta cadeira e ficar, uau, linda a igreja, parabéns, o pastor Júnior é tão legal, a pastora Vitória, são tão atenciosos, olha o louvor que bonito. Tem algo que me entristece, e muito, quando uma pessoa chega na minha frente e ela fala assim: puxa, pastor Fabrício, você é tão empolgado naquele momento da proclamação, você anima tanto, e isso me corta o coração, porque eu não estou aqui para animar ninguém. Aquele momento é um momento profético. Eu não estou aqui pulando e declarando palavras de motivação. É um momento profético. É o momento que eu estou declarando sobre a sua história virada de Deus. Mas por que você se expressa dessa maneira? Porque no mundo eu me expressava dessa maneira. Quando torcia para um time, quando saía para as noites de carnaval, era assim que eu me expressava. Agora diante dele eu tenho que pular. Diante dele eu tenho que declarar que ele é o meu Senhor. Diante dele eu tenho que declarar que ele é Deus e não há outro. Diante dele eu tenho que declarar o meu amor. Diante dele eu tenho que declarar que sem ele eu não sou nada. O meu lar não é nada, a minha história não é nada. Você vai sofrer uma virada na sua história. Esse é o poder de acreditar na palavra de Deus. A palavra, quando recebida, muda tudo. O tempo é 2020. O propósito é andar tomado de certeza. É andar pela fé e não por vista. Eu estou certo, eu tenho certeza, vai acontecer, porque Deus está comigo. Vai acontecer, porque Ele prometeu. A minha história não será uma história frustrada. A minha história não será uma história de vergonha. A minha história não acabou aqui. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Aquele que escreveu a minha história, em nenhum momento Ele vai me deixar. Ele vai se esquecer de mim. O ano de 2020, querido, prepara a sua vida, prepara o seu coração, porque você irá viver uma virada sobrenatural.